em todas as frases abaixo, há uma situação de termos pelo relativo cujo, e aí nós temos a variação cuja, cujos, cujas. A frase em que essa substituição foi feita de forma adequada é... Moçada, isso aqui a gente trabalha na aula de regência, tá? Então, na parte da regência com pronomes relativos, beleza? E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Quando há o pronome relativo cujo, eu, por exemplo, cara, quando eu estou corrigindo redação, eu vejo a palavra cujo, a palavra onde, eu já vou atrás, olha, vai ter erro gramatical aqui. O onde pode ter erro gramatical aqui. Direto, por quê? Muitas vezes a gente emprega o cujo, aí fala assim, ó, cujo ou amigo, mete um artigo depois, um pronome depois, não pode. O que acontece então é o seguinte, o cujo, ele vai transmitir uma relação de posse. E essa relação de posse é a seguinte, cujo, ele fica entre dois substantivos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, substantivo, tá legal? E o cujo, ele fica aqui, ó, entre os dois. E o cujo vai sempre subentender a preposição de. Então, quando eu falo cujo substantivo posterior, significa que esse substantivo é do substantivo anterior. Eu vou colocar isso para você observar. Tudo bem? Então, olha só. Vamos observar sempre assim. Se eu falo assim, ó, cuja sala, tá? Cuja sala, tá? Então, nesse caso, ó, casa cuja sala, ó, a casa cuja sala. Se eu falo cuja sala, aqui, ó, significa então que é a sala da casa. A casa cuja sala, isto é, a sala da casa, é sempre assim. Percebeu aqui? Então, o cujo vai sempre subentender a preposição de mais o substantivo anterior. Vamos aplicar isso aqui? Olha só. Aquela cidade é Barbacena. Aquela cidade da qual vemos as igrejas é Barbacena. Agora há uma reescrita. Aquela cidade é Barbacena. A oração principal se mantém, tranquilo. E aí trabalhando a oração adjetiva, né? Aquela cidade cuja visão temos das igrejas é Barbacena. Então me ajuda aqui, ó. Nós fizemos essa parte aqui, não foi? Me ajuda agora então. Se eu tenho o cuja aqui, então vou subentender a preposição de. Então se eu tenho cuja visão, então é a visão da cidade. Concorda comigo? Ah, sim. Nós temos então aqui, ó, aquela cidade é Barbacena. Aquela cidade da qual vemos as igrejas. Então olha só, eu vou entender que nós vemos as igrejas da cidade. Opa, terror, então é o seguinte, cara. A relação aqui de posse é igrejas da cidade. Não é visão da cidade. Concorda comigo? Ah, cara, não cabe visão da cidade. São igrejas da cidade. Ah, rapaz, é mesmo. Veja então que a gente tem uma relação de posse em cidade e igrejas. Nós vemos as igrejas de onde? Da cidade. Tá legal? E as igrejas são da cidade. Ah, sim. Aí, esta relação aqui com o substantivo visão não cabe. Não é a visão da cidade que ele quer retratar. Vamos reescrever isso de acordo, né? Mantendo o sentido original e a correção gramatical? Vamos lá, ficando assim, ó. Aquela cidade cujas igrejas vemos é Barbacena. Porque não são as igrejas da cidade? Então agora, olha só, eu vou subentender a preposição de, então são as igrejas da cidade. Cabe agora. Concorda comigo? Tudo bem? Tranquilo? Sempre assim para a gente manter essa uniformidade. Veja que a questão pediu, olha, a frase em que essa substituição foi feita de forma adequada, então eu tenho que preservar a informação. Eu tinha falado que as igrejas são da cidade, então, igrejas da cidade. Pronto. Nós vemos as igrejas da cidade. Tá legal? Ok. Esse senhor é meu tio. Que senhor é esse? Do qual conheces a filha. Esse senhor do qual conheces a filha é meu tio. Esse senhor cujo conhecimento tens da filha é meu tio.
Vamos tentar entender aqui, cara. Esse senhor do qual conheces a filha é meu tio. Cara, então aqui a relação que há de posse é de que a filha é desse senhor aqui, ó. Esse senhor do qual conheces a filha, você conhece a filha do senhor. Tu conheces a filha do senhor, não é? Ah, sim, esse senhor é meu tio. Então veja que há uma relação de posse entre filha e senhor. Aí ficou senhor cujo conhecimento. É conhecimento do senhor? Não, terror. Opa, fora. Então não é conhecimento do senhor, não. Então veja, esse senhor do qual conheces a filha do senhor. A filha do senhor, correto? Então não caberia conhecimento. Aqui eu vou falar outra informação. É conhecimento do Senhor. Não é conhecimento do Senhor que eu quero, não. Vamos reescrever isso daqui para ficar de acordo? Vamos lá. Esse Senhor, do qual conheces a filha, é meu tio. Esse Senhor, cuja filha conheces... Ah, agora olha só. O cuja faz subentender a preposição de. Quando eu falo cuja filha, significa filha do Senhor. Como aqui a gente percebe, é filho do Senhor. Esse Senhor, cuja filha tu conheces, olha, do qual conheces a filha, tu conheces a filha. Esse Senhor, cuja filha conheces, é meu tio. Ah, sim. Percebeu então? Você então observou o original, é a igreja da cidade, então nós temos cidade cujas igrejas, vai subentender a preposição de igrejas da cidade. Você percebeu a relação no primeiro original lá, ó. Filha é do Senhor, então vai ser filha do Senhor. Tudo bem? Beleza, vamos adiante. Olha o próximo. Picasso, parte dos quadros dele são exibidos em Barcelona. Morreu em 1974. Então vamos avaliar aqui. Picasso, cuja exibição de parte dos quadros é feita em Barcelona, morreu em 1973. Picasso. Parte dos quadros de Picasso são quadros do Picasso. Parte dos quadros de Picasso, olha aqui o dele retomando Picasso. Então são quadros do Picasso. A relação de posse é quadros de Picasso. Concorda comigo? Picasso, cuja exibição de parte dos quadros, então são quadros de quem? Do Picasso. É feito em Barcelona, morreu em 73. Então o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, deixa eu limpar aqui a tela, para você perceber. Então aqui se falou que a parte dos quadros do Picasso são exibidos. Concorda comigo? Então você tem aqui, ó, exibição de parte dos quadros. Tem um sintagma nominal aqui com referência substantiva. Está vendo? Então toda essa informação aqui, ó. Por quê? É exibição de parte dos quadros do Picasso. Então quando a gente fala, ó, aí a preposição de fica subentendida aqui. Quando eu falo cuja exibição de parte dos quadros, eu vou subentender o quê? É cuja exibição de Picasso? Não é isso. É a exibição de parte dos quadros, sendo os quadros do Picasso. Concorda comigo? Por isso a alternativa C é a correta. De novo, não necessariamente o primeiro substantivo vai fazer essa referência, mas veja que é cuja exibição de parte dos quadros. O substantivo exibição já exige preposição de. O substantivo partes exigiu preposição de. Aí o substantivo quadros faz subentender aqui a preposição de, são quadros do Picasso. Beleza? Vamos lá, vamos à frente para você perceber melhor. Vamos pegar o próximo. Os livros dos quais as páginas foram copiadas são os mais caros da coleção. Os livros dos quais as páginas foram copiadas. A gente vai entender então que as páginas dos livros foram copiadas, correto? Então tem uma relação de posse aí entre páginas e livros, correto? Os livros
de cujas páginas foram copiadas. Opa, terror! Páginas dos livros. Beleza. São os mais caros da coleção. Certinho, né? Então a gente consegue perceber realmente ali, ó, que é páginas dos livros, páginas dos livros. Mas o problema é que você vai notar aqui que dentro desta oração subordinada adjetiva, quem foi copiado? As páginas dos livros foram copiadas. Você vai notar então que cujas páginas ocupam a função de sujeito, paciente. Foram copiadas por alguém que eu não sei quem é. O agente da passiva está aqui, ó, subentendido. Tudo bem? Você sabe muito bem que o sujeito não pode ser preposicionado. Há um erro de regência aí. Então, cara, o emprego de páginas após cujas ficou, olha, show de bola. E na aula de regência a gente mostra para você, olha, cuidado. O cujo, ele pode ter preposição? Pode. Desde que cujo substantivo posterior ocupe em função de objeto indireto, objeto, complemento nominal, adjunta adverbial, aí sim. Nesse caso, sendo sujeito, não cabe a preposição de antes, tá? As goiabeiras, das quais saem os frutos mais doces do pomar, são de origem asiática. As goiabeiras de cujo pomar saem os frutos mais doces são de origem asiática. Aí você tem que só tomar cuidado com o seguinte, olha só, vamos interpretar aqui. Ó. As goiabeiras são de origem asiática. Aí ele falou o seguinte, olha, os frutos mais doces desse pomar, os frutos mais doces do pomar saem das goiabeiras. Saem delas, das goiabeiras, tá vendo só? Os frutos mais doces do pomar. Mas aí eu quero que você observe o seguinte, um pomar, ele tem variadas árvores frutíferas. Um pomar, ele tem variadas árvores frutíferas. Então ele falou que os frutos mais doces desse pomar, do pomar, saem das goiabeiras. Então ele tem outros tipos de árvores frutíferas. Concorda comigo? Beleza. Então a gente vai entender aqui, neste caso, tá? Só ajustar aqui direitinho, a gente agora copiou aqui a letra D, ficando sempre a posição D ali direitinho, né? E aí você entendeu o seguinte, olha, as goiabeiras das quais saem os frutos mais doces do pomar são de origem asiática. As goiabeiras de cujo pomar saem os frutos mais doces são de origem asiática. Agora, está sendo dito aqui que o pomar é de goiabeiras. Os frutos mais doces saem do pomar de goiabeiras. Mas não foi isso que o texto original disse para a gente, olha. Os frutos mais doces, eles saem do pomar das goiabeiras? Não. Veja, não é pomar das goiabeiras, porque aqui ficou entre os dois, correto? Olha, goiabeiras e pomar. Então é um pomar de goiabeiras? Não foi isso que foi dito. Foi dito o quê? Os frutos mais doces do pomar, desse pomar, que são variadas árvores frutíferas, né? Saem das goiabeiras. Saem de onde? Das goiabeiras. O ideal aqui seria colocássemos assim, ó. Os frutos mais doces do pomar saem de onde? Saem das goiabeiras. Pronto. Aí sim você vai entender legal. Então, na realidade, não cabe o cujo aqui. Cabe o pronome relativo, né? Que transmite valor de lugar onde. Eles saem de onde? Saem das goiabeiras. Fica melhor. Beleza? Então, com isso, você nota aí a alternativa C. É ela a correta. Então, uma questão que engloba dois temas, né? Um primeiro tema é a reescrita, mantendo a lógica, mantendo a informação original. E a outra é a regência com o pronome relativo, no caso, cujo.